Matemática, simples, simples, simples e prática. Olá, tudo bem? Espero que sim. Seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda ao canal Matemática Simples e Prática para mais essa videoaula. Venha comigo. Nessa videoaula eu trago para você a correção das atividades complementares ao PET 3 do primeiro ano do ensino médio, parte 1, temas, função do segundo grau, função exponencial e inequação. Então, para você, meu querido aluno, minha querida aluna, que é estudioso ou estudiosa e que quer entender melhor os conteúdos trabalhados no PET, eu trago algumas questões que eu selecionei cuidadosamente para abordar essas habilidades. A primeira delas diz o seguinte: a figura acima representa um campo de futebol de dimensões x e y com perímetro de 340 metros. A área desse campo pode ser corretamente representada em função da menor dimensão x por qual dessas expressões? Então veja bem, quando diz perímetro, que diz que o perímetro é 340, o que é perímetro? Perímetro é a soma de todos os lados. Nós temos aqui a base, nós temos aqui essa parte de cima que é do mesmo tamanho da base, já tem aí um y, então 2y, né? A altura que já tem um x, nós temos aqui esse lado, que é a altura, esse também, então mais 2x. E disse que o perímetro é 340 metros, então a gente vai igualar isso a 340 metros. Mas quando a gente simplifica, simplifica. Então vamos simplificar tudo por 2, né? Matemática simples e prática. Quanto mais simples, melhor, né? Aqui, 2 por 2 some, fica y só. Esses 340 dividido por 2, 170. 2x dividido por 2 é x. Quando a gente passa para depois da igualdade, menos x. Com isso, eu achei o valor de y. A pergunta é: a área desse campo pode ser corretamente representada em função da menor dimensão x por qual dessas expressões? Então, área. O que é área? A área é base vezes altura. A base, que é y, porém, eu tenho um valor prévio para o y, que é 170 menos x, vezes a altura, que é x. Assim, a gente faz um chuveirinho, né? 170 vezes x, 170x, x vezes x, x quadrado. Invertendo aí, depois dos elementos, porque a ordem dos fatores não altera o resultado, menos x ao quadrado mais 170x. Alternativa correta, letra A de área. A segunda questão diz o seguinte: analisando os custos e as vendas da produção artesanal de ovos de Páscoa, Cristina fez a seguinte relação: despesas fixas de R$ 2.400 e R$ 3,60 por ovo produzido. Se x é o número de unidades, então a expressão do custo é 2.400 mais 3,60 vezes x. Cada ovo é vendido por R$ 10. Assim, a expressão da venda é 10x. A quantidade de ovos a ser produzida e vendida para que Cristina tenha lucro é qual? Veja bem, se cada ovo é vendido por R$ 10, esses R$ 10, esses 10x precisam ser maior do que a produção. A produção, o custo de produção é 2.400 mais 3,60 vezes x. Se a venda não for maior que a produção, não dá lucro, né? Então aqui, sinalzinho de maior. 10x menos 3,6x maior que 2.400. 6,4x maior que 2.400. Isolando aí o x, nós vamos ter x maior que 2.400 dividido por 6,4. Olha, igualamos as casas após a vírgula, porque para efetuarmos a divisão a gente tem que fazer isso. E aí nós dividimos normalmente como se a vírgula não existisse. 3 vezes 4, 12 para 28, levei 2. 3 vezes 6, 18 e 2, 20 para 24, 4. E descia-se 0. 480 por 64 dá 7. 7 vezes 4, 28 para 32, elevei 3. 7 vezes 6, 42. 3, 45 para 48, 3, descia-se 0. E aqui agora, 5 vezes 4, 20 para 20, nada, eu elevo 2. 5 vezes 6, 32, 32 para 32, nada. Então o x precisa ser maior que 375. Então a alternativa correta é a letra D de Deus, que abençoa a mim, que abençoe a você e que nos abençoe a todos. Eu peguei esse problema que caiu na FUNORTE, Montes Claros, Minas Gerais, onde minha filha cursa arquitetura, e diz o seguinte: a expectativa de lucro de uma empresa é expressa pela lei LT igual a 2.000
que multiplica 1,25 elevado a t, sendo que LT, o lucro, após t meses. Considere logaritmo de 4 na base 10 igual a 0,602 e logaritmo de 1,25 na base 10 igual a 0,097. Pode-se afirmar assim que o lucro atingirá o valor de R$ 8.000 no decorrer de qual mês? Do quarto mês, do quinto, do sétimo, do oitavo ou do 10º mês? Como você pode notar, se trata de função exponencial. Por que função exponencial? Porque a incógnita, a variável, está no expoente. Então eu vou só trocar de lado aqui os termos igualando a L e, como foi dito no problema que o lucro é R$ 8.000, então vamos substituir o L aqui por R$ 8.000. E quando a gente simplifica, simples fica. Então vamos simplificar, vamos dividir ambos os termos dessa equação por 2.000. Com isso, diminui-se aqui as contas. Aqui 2.000 por 2.000 virou 1, que multiplicado por 1,25 continuou 1,25, e 8.000 dividido por 2.000 deu 4. Então eu cheguei numa função exponencial simples. Porém, eu tenho potências aqui de bases diferentes, e nesse caso eu tenho que apelar para o logaritmo. Se fossem bases iguais ou que desse para ser igualadas por meio do fatoramento, beleza, aí eu resolveria aqui sem necessidade de apelar para outra ferramenta. Mas como são bases diferentes, 1,25 e 4 são diferentes, eu vou ter que apelar para o logaritmo. E veja que interessante, eu posso transformar isso em logaritmo, eu posso transformar isso em logaritmo de 4 na base 1,25. Por quê? Como eu sempre digo aos meus alunos, com um giro a gente resolve um logaritmo. Então, vamos fazer um giro. Base elevada ao logaritmo é igual o logaritmando. Então, 1,25 elevado a t é igual a 4. E olha que bacana, chegou no mesmo lugar. Ou seja, esse logaritmo e essa função exponencial são exatamente a mesma coisa. Então, vou transformar isso aqui no logaritmo, até porque no problema foi fornecido logaritmo de 4 e logaritmo de 1,25. O único problema é que forneceu aqui o logaritmo na base 10, quando não tem base aqui é 10. E eu tenho logaritmo na base 1,25. Mas eu posso transformar esses logaritmos, convertê-los para uma mesma base, que é a base 10. E como que se faz isso? Tem um esqueminha que diz que logaritmo de A na base B é igual ao logaritmo de A na base C sobre logaritmo de B na base C. Eu quero uma nova base, que é a base 10, e aí eu vou pegar esse logaritmo de A nessa nova base, dividido pelo logaritmo de B nessa nova base. Olha, o A está no numerador, o B está no denominador. Isso aqui é para efetuar a mudança de base de logaritmos. Então, o que eu faço aí? Eu vou ter logaritmo de 4 na base 1,25, que é igual ao logaritmo de 4 na base 10, por isso que não apareceu a base 10. Olha, o Czinho de vermelho que não apareceu porque é base 10, e quando é base 10 não se usa. Sobre logaritmo de 1,25 na base 10. Então, como me foi dado que o logaritmo de 4 na base 10 é 0,602, eu vou fazer logaritmo de 4 na base 1,25 é igual a 0,602 sobre quanto que é o logaritmo de 1,25 na base 10? 0,097. E dividindo 0,602 por 0,097, é preciso igualar as casas, mas as casas já estão igualadas, olha. Uma antes, 3 depois, 3 depois. Então, beleza, agora é só efetuar a divisão aí. E quanto que é 602 dividido por 97? 6 vezes 7, 42. Para 42, nada, eu levei um 4. 6 vezes 9, 54. Com o 4 que eu elevei, 58. Para 60, 2. 20 não dá para ser dividido por 97. A gente coloca uma vírgula e acrescenta um 0 aqui no resto. 200 já dá. 2 vezes 7, 14 para 20. 6, elevamos o 2 do 20. 2 vezes 9, 18. Com 2, 20 para 20, nada. Então, deu 6,2. Nem precisa continuar aqui. E aí, voltando lá à pergunta, em qual mês
chega-se a esse lucro. Se é 6,2, obviamente que vai se chegar a esse lucro no 7º mês, ok? A questão número 4 trata de função quadrática, função do segundo grau. O gráfico que melhor representa a função definida por y igual menos x ao quadrado é qual dessas? Então vamos às características aí. Nós temos aqui uma função que tem o a negativo. O que isso significa? Se o a for negativo, for menor que zero, a concavidade da parábola é voltada para baixo, boca para baixo. Então só nos serve a letra B ou a letra C. Outra característica, quando C for igual a zero, intercepta o eixo y na altura zero. O C é que define onde o eixo y é interceptado, é cortado. E aqui ele é cortado na altura zero. Por isso que o C aqui não existe, é zero. Se tivesse assim menos x2 mais 8, o eixo y seria interceptado na altura 8. Aqui, nesse caso, ele é interceptado no zero. Essa também poderia servir? Não. E por quê? Ah, mas o y também está sendo interceptado no zero. É porque o b de uma função quadrática, por exemplo, aqui se tivesse menos x2, menos x ou mais x, aí a gente olha e fala assim, se fosse mais x, menos x2 mais x, o b indicaria que a função, a parábola, corta o eixo y num ramo crescente. Olha, nesse aqui ela tem o b positivo, então não é esse aqui, porque esse aqui não tem nem b. Esse aqui tem o b negativo, porque a parábola intercepta o eixo y num ramo decrescente, ou seja, intercepta descendo. Não é esse aqui, porque esse aqui não tem b. Essa aqui é. Por quê? Porque o B, nem a parábola corta o eixo Y subindo nem descendo, corta na altura zero, neutro. Então, com certeza absoluta, a alternativa correta é a letra C. E a última questão dessa videoaula, porque eu vou dividir as 10 atividades que eu coloquei para a minha turma em 2 partes, né? Na primeira videoaula, para ficar mais leve, eu vou corrigir 5 e na segunda videoaula mais 5. Você clica aí no canto superior direito e assiste a próxima videoaula. O gráfico ao lado apresenta o preço de custo de determinado tipo de biscoito produzido por uma pequena fábrica em função da quantidade produzida. Se o preço final de cada pacote é equivalente a 8/5 do preço de custo, um pacote de meio quilo é vendido em reais por quanto? Então veja bem, aqui diz que é 8/5 do preço de custo, então y, que eu estou considerando como preço de venda, é igual a 8 sobre 5 vezes x. Mas aqui já deu o valor do x, que é quanto? 0,5 quilos. Aqui quer o preço de 0,5 quilos, de meio quilo. Se 1 quilo, olha, 1 quilo custa 1,80, metade de 1 quilo custa 90 centavos. Então, eu vou multiplicar isso aqui por 90 centavos. 7,2 dividido por 5, que dá quanto? Vamos ver aí. Igualamos as casas após a vírgula e dividimos normalmente. 1 vezes 50 para 72, 22. Vírgula aqui, 0 aqui. Aqui 4 vezes 50, 200. Para 220 sobra 20. Já passou da vírgula, eu posso pôr um 0 aqui sem colocar nada no quociente. 200 dividido por 50 dá 4. Então, o y é igual a 1,44. A alternativa correta, letra D, de Dimas. Espero que você tenha gostado dessa videoaula e o convido a se inscrever aí no canal para acompanhar, para assistir às próximas videoaulas, ok? Bons estudos e sucesso! Aqui é bom estudar, bem que é bom aprender. E para facilitar, eu vou ajudar você.